Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Éder e nós vamos fazer hoje mais uma análise de DPI. Se você não conhece o que é DPI, é só ir lá no site do Odontobranding, baixar o e-book A Nova Odontologia, que eu explico exatamente como é essa nova técnica, essa filosofia que te ajuda a entender quais são as necessidades que estão consumindo a sua lucratividade exatamente agora, no seu dia a dia, naquilo que você planejou. E para isso, o exercício que você aprende lá é fazer uma análise dos seus últimos 5 planejamentos para você identificar os pontos de melhoria que cada um tem, porque é assim que você vai encontrar aquilo que você precisa para fazer com que a sua lucratividade aumente. Não só a lucratividade, mas a percepção do paciente, fazer o paciente se sentir melhor, entender quais são os seus pontos de melhoria com relação à sua técnica, com relação ao trabalho, à rotina. E é isso que nós vamos discutir agora no caso da Edna de São Paulo. Então é o seguinte, a Edna mandou pra gente aqui 5 análises do DPI dela. A primeira das análises deu um número de 0,4. Você que já conhece o DPI sabe que o DPI tem que ser 1 para ser ideal. Quanto mais próximo de 1 ou acima de 1, melhor. Quer dizer que você teve lucratividade máxima entre aquilo que você planejou e aquilo que você executou. É isso. E quanto mais baixo está, mais longe de 1 está, quer dizer que você está perdendo lucratividade, perdendo produtividade e que isso está sim impactando a forma como o seu paciente recebe o seu tratamento, a forma como o seu paciente avalia o seu trabalho, não só do ponto de vista técnico, mas também do geral, de como que é aquele tratamento como um todo. Então vamos analisar o caso da Edna aqui. Primeiro DPI 0,4, paciente de emergência, veio com dente aberto para tratar canal no 25. Clássico, já vem com assim, já vem aberto, já vem com dor, e aí a gente fica às vezes assim, não, deixa eu resolver essa dor aqui, e aí acaba passando informações importantes, ficam de lado. E foi exatamente o que deve ter tido como aprendizado aqui na Edna, porque o que aconteceu? Eles foram lá, trataram o canal do 25 e a paciente continuou com dor. Olha só, continuou com dor. E aí depois, voltando, analisando, reabriram o canal do 25, estava já obturado, bonitinho, reabriram o 25, a dor não passou, e aí chegaram na percepção de, nossa, será que não tem mais alguma coisa acontecendo? Resultado, o que estava causando a dor, não sei se só o 25, e também a Edna não tem como saber disso porque já tinha passado, pode ser que seja o 25, mas era o 26. Tinha um tratamento antigo no canal do 26 que estava com uma lesãozinha lá no ápice e essa lesãozinha estava causando a dor, refez o tratamento, retratou o 26, passou a dor do paciente. O que isso traz pra gente de aprendizado? Por que o DPI ficou baixo? Que a paciente veio várias vezes e não tinha o problema dela resolvido. Obviamente a paciente se desgastou, dor, traumatizou, não quer mais nunca ter um problema de dente porque é a coisa mais horrível da vida dela, né? Pois é, e aqui entra um ponto muito interessante. No caso, a Edna não é endodontista, ela tem uma colega endodontista, mas, olha só, o paciente veio aberto, e aí ela olha, é canal, toma, doutora, a doutora olhou, então tá doendo, vamos fazer, e aí ficou de lado uma percepção de diagnóstico mais completo, que é perfeitamente possível de acontecer simplesmente porque o paciente estava desesperado de dor. Mas é muito importante que a gente tenha essa percepção de que o paciente está desesperado e a gente não pode se desesperar também em cima do paciente. A gente tem que ter aquela visão muito mais assim, calma, deixa eu analisar, deixa eu ver o que está acontecendo, porque a gente pode descobrir que na verdade o problema era outro. Se a gente consegue fazer isso antes do paciente ter a não resolução, no caso, tratou o 25 e não era, é muito mais legal para o paciente e é muito mais legal para a nossa credibilidade, é muito mais legal para o relacionamento entre paciente, e aí a gente entende por que se fizer isso acontecer, o paciente vai sair de lá super feliz, mesmo que ele entrou com dor, e vai falar, nossa, como aquele tratamento é interessante. Além disso, a nossa produtividade aumenta, o DPI vai estar alto se a gente fizer desse jeito, e a gente vai ter lucratividade dentro desse tratamento. Então fica a dica em cima disso aí. Quando a gente pega e analisa o DPI, que foi esse caso aqui, a gente consegue ver o que aconteceu. Falar, agora entendi por que isso aconteceu. E aí a gente consegue fazer algo que, na minha opinião, é o mais interessante, que é melhorar o processo de atendimento. Não só melhorar porque eu fui lá e vi num congresso, fui lá e vi na revista, fui lá e fiz um treinamento. Não, é porque eu entendi como está o dia a dia do meu consultório e aí eu vou lá e melhoro a minha necessidade, melhoro aquilo que eu preciso. E aí vai funcionar sem dúvida melhor. Segundo o DPI, 1 quer dizer lucratividade ideal. Paciente com dente 15 quebrado, já tinha tratamento endodôntico,
Tratamento foi núcleo, coroa e algumas restaurações em cima desse dente e outros dentes. E aconteceu tudo bem. Parabéns, Edna. O que a gente faz com isso aqui? Ué, DDP e ID1. Pô, você já tem aqui uma forma de você analisar o que funciona para você. Então replica isso. Replica para todo mundo. Porque aqui provavelmente teve um controle ideal de falta, teve um controle de agenda legal, teve um provavelmente contrato, tudo bonitinho, do jeito certo de acontecer. E aí você replica isso para os outros casos, porque esse aqui é o caso que deu certo. E é muito importante a gente olhar o caso que a gente teve algum problema e precisa melhorar, e o caso que deu certo que a gente precisa replicar. O que deu certo precisa replicar. O que deu errado a gente precisa analisar por que deu errado para a gente poder fazer e testar melhorias. Acertou? Replica. E aí funciona para todo mundo. Terceiro caso, DPI de 0,67. O que aconteceu aqui? Ó? A paciente já chegou querendo tratar canal. Então é assim, veio indicada para fazer e aí era para fazer em sessão única com restauração posterior. Eu não sei por que o DPI ficou em 0,7, provavelmente aconteceu remarcação em cima disso aqui, não está claro para mim, provavelmente foi o que aconteceu, mas não teve nenhuma intercorrência em cima disso aqui não. Mas, segundo a própria Edna, dava para ter condensado e feito mais procedimentos dentro da mesma sessão, porque o DPI ele dá essa percepção. Quando você volta e analisa o seu planejamento, você vai pensar assim, tá, mas quantas sessões eu precisaria para fazer isso aqui da forma como eu sei fazer, da minha técnica. Ou seja, não é para todo mundo, é para você, é aquilo personalizado. A minha técnica me dá a possibilidade de fazer isso em 3 sessões, 4 sessões, uma sessão, de acordo com a minha tecnologia, de acordo com o que eu tenho de recurso, de acordo com o que eu tenho de conhecimento, experiência, etc. Por isso que funciona tão bem, porque é personalizado. Aí, o que ela percebeu é que ela provavelmente poderia ter feito em menos sessões, mas ela fez em mais sessões, porque, sei lá, às vezes a sessão está marcada mais curta na agenda, e a gente fazendo só um ajuste melhor desse controle de agenda, a gente consegue fazer o DPI subir, e aí a lucratividade aumenta. Fácil, fácil, fácil de fazer. Bom, quarto caso, DPI de 1,2, quer dizer, deu mais lucro, né, do que o esperado para aquilo ali. Provavelmente ela economizou sessões dentro disso aqui. E era um caso interessante aqui, ó. Quero comentar sobre esse caso. Que era um paciente com muita dor, rosto inchado. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente está falando de uma pericoronarite, né? De um paciente que precisava fazer a extração dos terceiros molares e que um dos lados aqui, não sei se direito ou esquerdo, estava inchado. Mas é interessante aqui, ó, que após a medicação, optou-se por fazer a exodontia do lado inchado. Então, assim, eu gostaria de deixar uma contribuição aqui para rever um pouquinho a indicação disso aqui. Não é meu papel aqui questionar a indicação de jeito nenhum, e nem gostaria que quem estivesse vendo aqui fizesse isso, mas é bem interessante a gente entender, quando a gente volta no DPI, se aquilo ali era o indicado. Ok? Se era indicado em cima disso aí. Mas tem uma coisa interessante que eu quero falar sobre esse caso, é que ela falou assim, ó, cobrei barato por se tratar a filha de uma amiga. E isso você consegue ver depois que você volta fazendo o DPI. Putz, eu cobrei barato nesse caso, hein? E aí isso acontece muito, cobrar barato de amigo, de parente, de gente que você é conhecida. Não sei por que as pessoas têm esse viés de querer cobrar mais barato de quem ela conhece. Na minha opinião, você tem que cobrar exatamente o mesmo tanto. Tem que ser justo e certo com seus procedimentos, porque quando você está atendendo, não importa se é parente, não importa se é amigo, não importa se é uma pessoa próxima de você ou não, o nível de exigência que aquela pessoa vai ter é o mesmo. Talvez, escute, talvez até mais. Porque talvez a paciente ou o paciente fala assim, como eu conheço o doutor, como eu conheço o dentista, ele vai fazer melhor para mim. E ele não pode ter essa percepção, ele tem que ter a percepção de que a sua qualidade vai ser mantida, se você é amigo, se você não é amigo. E isso também no preço, porque quando a gente dá um descontinho, a gente fala, você é meu amigo, vou te dar um desconto. Qualquer viés, qualquer probleminha, uma desmarcação que acontecer desse paciente, a primeira coisa que ele vai pensar é, mas tá fazendo isso porque me cobrou mais barato. Me deu desconto que é amigo, agora faz do jeito que quer. E, gente, isso acontece. Então, já que acontece, a melhor forma de evitar é agindo da forma como o seu consultório deve funcionar, do jeito que você idealizou, do jeito que você está trabalhando para o seu consultório ser. Não abra exceção para amigo, para parente, porque definitivamente isso vai atrapalhar a percepção que você gera junto deles e, obviamente, junto das indicações que você poderia receber, ok? Último DPI, 0,85, paciente com dor de novo, né? A Edna recebe muita gente com dor. Paciente com dor, problema endodôntico, com restauração de amálgama antiga, foi lá, fez o tratamento. O que aconteceu? Simplesmente o paciente atrasou algumas consultas, segundo ela, porque teve um problema na cidade, enfim, não é algo
aparentemente conectado aqui ao atendimento, é algo, caso fortuito, por exemplo, choveu, deu uma tempestade. Poxa, acontece, não tem o que fazer, você não tem controle sobre o tempo, né? Mas tudo aquilo que você tem controle, como a sua agenda, confirmação, sistemas, pagamento, isso tem que ser implementado. Bom, DPI médio 0,82 tem muita coisa para melhorar, não é terrível, mas tem muita coisa para melhorar. E se você gostou, deixa teu like aqui, deixa teu comentário também. E lembre-se de ir lá e baixar também o e-book para você fazer essa mesma análise. Vai te ajudar bastante, com certeza. Um grande abraço, a gente se vê em outros vídeos também.